Bom dia, pessoal. Se vocês estão assistindo esse vídeo é porque ficaram de recuperação em geometria, né? Então, aqui nós temos 5 questões parecidas com as questões que estão na apostila de recuperação de vocês, tá? Então, vocês assistindo direitinho, dá para vocês resolverem as questões da apostila de recuperação, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Ele deu que a tangente de x é 2. Então, a cotangente de x vale... Se a tangente de x é 2, a cotangente ela é o inverso da tangente, tá? Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2, tá? Ó, a tangente, ela é o seno dividido pelo cosseno. A cotangente é o inverso, é o cosseno dividido pelo seno. Então, é só inverter aqui, ó. Aqui não tem denominador, é 1. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Tá? A letra A aqui, tá? Só marcar. Vamos aqui para a segunda questão. Ele deu que essa relação aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E que a tangente de x é o seno dividido pelo cosseno. E deu que o seno de x vale 1/2. E isso está no primeiro quadrante. Primeiro quadrante significa que o seno é positivo e o cosseno também. Então, ele quer o cosseno e a tangente. Então, vamos achar o cosseno e depois a tangente, tá? Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Essa é a segunda questão, né? Então, eu tenho que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O seno vale 1/2. Então, vai ser 1/2 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, eu tenho que aqui 1/4, né? 1/2 ao quadrado é 1/4, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, eu tenho aqui cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/4, né? Que só passar 1/4 para o segundo membro. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser, tira o mínimo aqui, que dá 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser 3/4. Então, cosseno de x vai ser mais ou menos raiz de 3/4. Então, cosseno de x, ó, cosseno tá lá no primeiro quadrante. Lembra que ele deu o primeiro quadrante aqui, ó? Né? Primeiro quadrante. Então, cosseno também é positivo no primeiro quadrante. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2, tá? Aí, ele quer a tangente. A tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, a tangente de x aqui, ó, vai ser 1/2 dividido pela raiz de 3 dividido por 2, né? Divisão de fração, a gente transforma em uma multiplicação. Vai ser 1/2 vezes 2 sobre a raiz de 3. Então, a tangente de x vai ser, corta esse 2 com esse 2, 1 sobre a raiz de 3. Não pode deixar raiz no denominador, tem que racionalizar. Multiplicar aqui pela raiz de 3, aqui pela raiz de 3. Então, a tangente de x vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Então, tá aqui a tangente e o cosseno. Segunda questão. Vamos para a terceira questão, ó. Terceira questão. Ele deu que a secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Ele deu que a tangente de x é menos 4/3. Isso aqui tá no segundo quadrante. Calcule a secante e o cosseno. Então, ó, vamos para a terceira questão, né? Então, eu tenho essa relação aqui, ó. Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, né?
E ele deu que a tangente vale, vou colocar aqui, né? Que a tangente vale menos raiz de 3, né? Não, menos 4/3. Então, vai ser 1 menos 4/3 ao quadrado. Então, a secante ao quadrado de x vai ser 1 mais menos 4/3 ao quadrado, dá 16/9 positivo, né? Sinal negativo, expoente par, sinal positivo. Então, a secante ao quadrado de x vai ser, tira o mínimo aqui, de 9 e 1, que é 9. 9 dividido por 1, 9, vezes 1, 9. Mais 16. Vai ficar 9 mais 16, 25/9. Então, a secante ao quadrado de x, vamos tirar esse 2 aqui e já colocar mais ou menos raiz de 25/9. Então, a secante de x, a secante, ela é o inverso do cosseno, né? Então, o cosseno, ele deu aqui o segundo quadrante é negativo. Então, o cosseno vai ser menos 5/3. Aí, ele quer o cosseno. O cosseno é só fazer o inverso, tá? Ele quer a secante e o cosseno. Se a secante é menos 5/3, o cosseno é o inverso, menos 3/5. Tá? A secante é o inverso do cosseno, e o cosseno é o inverso da secante. Então, se a secante é menos 5/3, o cosseno vai ser o inverso, menos 3/5, tá? Vamos para a quarta questão, né? A quarta questão, eu vou usar essa relação aqui, ó. Cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais a cotangente ao quadrado de x, né? Então, ele deu que a cotangente, ó, vale raiz de 3 e está no terceiro quadrante, né? Então, ele quer a cossecante e o seno. Então, vamos achar a cossecante aqui, ó, raiz de 3. Então, vai ficar cossecante ao quadrado de x igual a 1 mais raiz de 3 ao quadrado, né? Então, cossecante ao quadrado de x vai ser 1 mais raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, cossecante ao quadrado de x vai ser 4, né? Então, a cossecante de x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 4. Tá no terceiro quadrante, né? A cossecante é o inverso do seno. O seno no terceiro quadrante é negativo. Então, dá menos 2. Se a cossecante é menos 2, a cossecante é o inverso do seno. Então, seno é o inverso da cossecante. Menos 2 vai dar menos 1/2. Então, seno é menos 1/2 e a cossecante é menos 2, tá? Vamos para a quinta questão. Olha. Uma escada está apoiada sobre um muro de 2 metros de altura, formando com ele um ângulo de 34 graus. Qual é a altura dela? Olha, ele quer a escada, né? A altura da escada e deu a altura do muro, que é 2 metros, né? 2 metros é o cateto adjacente, a escada é a hipotenusa, né? Que tá de frente ao ângulo de 90. Cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, nós vamos usar aqui o cosseno de 34 graus, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de 34 é 0,83, que vai dar, o cateto adjacente é 2, a hipotenusa é o que ele quer achar, que é x. Então, multiplicando cruzado aqui, ó, 0,83x é igual a 2. X vai ser 2 dividido por 0,83. Vamos dividir, ó. 2 por 0,83. Tem duas casas decimais aqui, acrescenta 2 zero, corta o 0 e a vírgula. Ficou 200 dividido por 83. O 3 passa,
2 vezes 3, 6. 2 vezes 8 vai ser 2, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. 10 menos 6 dá 4. Aqui ficou 9 menos 6, 3. Aqui fica 0, né? 34 é menor que 83. Então, coloca a vírgula, acrescenta o 0. Ficou 340, né? 4 vezes 8 é 32. 4 vezes 3, 12, vai 1, vai dar 4, né? 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 4 vezes 8, 32 e 1, 33. Pode parar aqui mesmo, precisa continuar não, 2,4. Então, vai ser aproximadamente 2,4 metros a altura dessa escada, tá certo? Então, boa avaliação, bom dia e até mais, gente.